Boa noite. Iniciamos hoje uma nova jornada, uma jornada espiritual. Espero que durante toda essa jornada, que pode durar uma vida inteira, você encontre as armas certas para lutar nesse mundo. Que a palavra venha para você assim como veio para mim, certo? Hoje nós vamos falar a respeito de renovação. Tem alguns outros temas incluídos, mas a renovação é o que veio para mim hoje. Eu vou ler a palavra para vocês que está em 1 Samuel, o capítulo é o 4, a partir do versículo 1 até o 10. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, a peleja, aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos a Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o Senhor o povo a Siló. E trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz tão grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizavam, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Bom, essa palavra, ela é uma palavra que nos relata uma perda, nos relata algo que foi triste. Os israelitas, eles se sentiram sós. Na primeira peleja, eles perderam só 4.000 homens. E o que eles fizeram? Eles se apegaram a um símbolo. Manda buscar a arca do concerto. Traga até nós que Deus vai fazer cair aos nossos pés os nossos inimigos. Eles agiram com Deus como se o Deus fosse um menininho de recado. Eles agiram com Deus como se Deus fosse um empregado deles, que fazia tudo o que eles queriam, na hora que eles queriam, como eles queriam. Só que eles postaram sua fé no lugar errado, sem antes pensar que Samuel
já havia dito que a casa de Eli ia sofrer as consequências por conta da desobediência dos filhos de Eli. E os filhos de Eli, achando que tinham poder, manusearam a arca como eles bem quiseram, fazendo a arca parecer Deus, e isso não era Deus. E a desobediência lhes custou mais 30.000 homens, e eles perderam a batalha. A desobediência é algo que não agrada a Deus. E por mais que Ele tenha por nós tanto amor, Ele é justo, justo Senhor. E nos traz a memória das nossas falhas, que precisamos de arrependimento e perdão. Todos os dias. Porém, como ignorantes e teimosos que nós somos, teimamos em fazer o que nos dá vontade da nossa maneira, lembrando do passado, quando Deus nos abençoava no tempo da ignorância. E a gente pensava assim, mas naquela época eu era desse jeito, e Ele me abençoou, então eu vou fazer desse jeito de novo, e Ele vai me abençoar. Só que hoje você conhece o Deus vivo, o Deus que faz tudo perfeito, que te abençoa nas mais altas contas celestiais. E aí você se agarra no quê? Num pingente ungido? Uma caneta abençoada? Porque naquela época eu tinha um talismã. Vou pegar ele lá, peraí. E aí você vai ser abençoado de novo. Não é assim que funciona. A gente acaba caindo na roda da barganha. E ninguém barganha com Deus. Não, Senhor, é assim, entendeu? Se o Senhor fizer isso pra mim, aí eu vou lá e oro. Aí eu vou lá e jejuo. Aí eu vou lá e dou uma esmola pro mendigo. Não funciona assim. O que você começa a fazer quando você cai na roda da barganha? Deus me abençoou, né? Eu preciso ir pra igreja, né? Eu preciso ir lá agradar o pastor. Eu preciso ir lá fazer parte dos ministérios. Eu preciso ir lá fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como se você estivesse pagando a Deus. Quando você deveria fazer tudo isso antes de Deus te abençoar. Sem esperar nada em troca. Quando você se pega lembrando do passado, que você foi abençoado, para ser abençoado hoje, você não está pensando no futuro. Você está pensando no passado, coisas que passaram. E tudo que passou, passou. Você tem que pensar nas bênçãos futuras. Você tem que ter uma renovação de mente todos os dias. Você precisa se apoiar na fé e na certeza da grandiosidade de Deus. Ele é muito bom. Ele é perfeito. No dia que você lembrar que você não precisa de nada, nem de ninguém, somente do amor, graça e misericórdia de Deus na sua vida, e começar a usar as armas corretas para as batalhas, você vai ver que a gente não vai falhar como os hebreus falharam ao confiar numa caixa e não no dono da caixa. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus.